Olá, pessoal! Nesta aula de hoje, nós vamos continuar discutindo a documentação de sistemas orientados a objetos, com foco especial em como representar e implementar associações entre classes. Vou abrir aqui os slides. Bom, nós partimos de uma implementação, de uma representação lúdica, como já discutimos anteriormente, para uma representação, uma notação do conceito de classe usando a linguagem UML. Como pode ser visto aqui, neste exemplo, a classe conta, o identificador dela, os atributos que ela possui, número e saldo, o número do tipo string, saldo do tipo double, e os dois métodos que essa classe possui. Além disso, durante outras aulas, nós também vimos como essas classes podem ser especificadas usando a linguagem Java. Então, no exemplo dessa classe conta aqui, o que nós temos do ponto de vista de representação na linguagem Java é a classe conta, os atributos, número e saldo, e os métodos creditar e debitar, que aqui é só uma implementação muito simples, apenas a título de exemplo, para que a gente consiga visualizar como é que uma notação do conceito de classes em UML pode ser, aspas, traduzida para a linguagem Java. Vai ser muito comum utilizarmos essa notação UML e é muito importante a gente ter um entendimento do que é que significa cada um dos elementos dessa notação para que a gente consiga fazer essa tradução sem maiores problemas. Bom, o ponto é que, em geral, as classes elas possuem associações umas com as outras. Ou seja, eu posso ter uma conta que possui clientes, o cliente possui endereço e uma série de outras associações que a gente pode imaginar no mundo real e também são repassadas e mapeadas para os conceitos do mundo computacional, no caso aqui, o paradigma orientado a objetos. E aí surge essa pergunta que eu coloquei aqui. Como é que a gente representa esses relacionamentos? A gente vai ter um diagrama de classe com as classes isoladas? Muito provavelmente não. Então eu peguei aqui um diagrama de classes com algumas associações, apenas para a gente ver como exemplo. Deixa eu abrir ele aqui. Bom, se vocês perceberem, esse é um diagrama de classes um pouco mais completo, né? Onde cada entidade aqui, cada classe está sendo representada dessa forma. Então nós temos aqui, por exemplo, a classe pedido, cliente, endereço, produto, uma série de outras classes aqui. Notem que os relacionamentos são justamente essas linhas aqui, ó, que ligam, que associam uma classe com outra. Tá? Existe na linguagem UML diversos tipos de relacionamentos. Vocês podem perceber que há uma alteração aqui no tocante a, por exemplo, a chegada do relacionamento na classe. O símbolo aqui ele é modificado, ele não é exatamente igual. E a gente não vai, pelo menos por enquanto, estudar esses relacionamentos de uma forma ampla. A ideia aqui é que a gente, pelo menos nesse primeiro momento, a gente vai discutir as associações mais simples, as associações que ainda a gente não viu como implementar em Java. É importante ressaltar que não significa que a gente não vai discutir esses outros relacionamentos. A gente vai sim discutir no momento adequado. Então, por exemplo, a gente tem relacionamento de herança. Quando a gente estiver vendo a aula sobre herança, nós vamos discutir esse relacionamento aqui. Quando a gente estiver vendo as aulas sobre arrays, coleções, é muito comum a gente utilizar relacionamentos do tipo composição e agregação. Não se preocupe se você não entendeu muito bem o que é que cada um desses relacionamentos significa, nós vamos discuti-los de forma específica e apresentando, obviamente, o diagrama UML e como é que a gente implementa isso na linguagem Java. Bom, aqui foi só para ilustrar o que seria um diagrama de classes. É esperado que vocês, durante o projeto, construam um diagrama de classes como forma de documentar o projeto, de dar uma visão geral das entidades que esse projeto possui. Mas vamos voltar ao exemplo básico que a gente tem discutido até então, que é o exemplo do sistema bancário. Então aqui, o que é que a gente pode afirmar? No sistema bancário, toda conta está associada a um cliente.
A gente não tem uma conta sem ter um titular daquela conta, né? Então, primeiro, como é que a gente vai representar esse conceito de cliente e como é que a gente vai fazer essa associação? Em um ML, se a gente considerar a mesma notação, o cliente ele poderia ter alguns atributos, como é o caso aqui do CPF, do nome, do e-mail e do telefone, todos do tipo string. De novo, o que vai definir os atributos é o contexto do sistema. Nesse caso aqui, eu escolhi esses 4 atributos por achar que eles nos atendem do ponto de vista do exemplo que está sendo discutido. Como é que isso aqui fica em Java? Da mesma forma que a gente fez a implementação da classe conta, a classe cliente também poderia ser implementada dessa maneira aqui. Public class, cliente, os atributos dessa classe. Claro que a gente pode construir, pode especificar os construtores, os métodos getSet e diversos outros métodos que não estão representados aqui. Não é obrigado no diagrama de classes ou numa especificação de uma classe aqui, você ter que colocar os métodos. Depende muito do que você quer representar ou documentar. É possível sim ter um diagrama de classes onde você coloca todas as classes com apenas os atributos, sem os métodos, né? Isso é plenamente possível. Então, a pergunta que surge aí é: como é que a gente vai associar as classes conta com a classe cliente? Já que a gente afirmou previamente que toda conta possui ou está associada a um cliente. A diferença nessa associação, como a gente já viu no outro exemplo, o elemento, melhor dizendo, é justamente isso daqui. Essa seta daqui representa uma associação entre a classe conta e a classe cliente. Toda vez que você vê essa seta daqui, ou uma associação no diagrama UML, significa que existe uma relação entre as classes. Eventualmente, essa relação ela vem com um nome. Nesse caso aqui, o nome dessa relação é titular. Então, o que eu estou querendo dizer com esse relacionamento é que toda conta possui um titular que é do tipo cliente. Além disso, se vocês perceberem, existem alguns números aqui. Número 1, nesse caso do lado direito, e o número aqui, um intervalo 0 ou asterisco. O que é que isso aí significa? Significa basicamente o seguinte: eu estou determinando, é o que a gente chama de cardinalidade. Eu estou determinando quantos clientes podem estar associados a uma mesma conta. No caso desse exemplo aqui, isso pode variar bastante, a depender do sistema. Mas neste exemplo aqui, eu estou dizendo que uma conta vai possuir um e apenas um cliente. Neste sistema, a gente não seria possível, por exemplo, ter uma conta que possui mais de um cliente. Da mesma forma, eu posso ter clientes no meu sistema que um cliente ele pode estar associado a nenhuma conta, ele está cadastrado no banco e não tem nenhuma conta, pelo menos por enquanto, ou ele pode ter várias contas. Ou seja, esse asterisco aqui significa que um cliente ele pode ter várias contas, mas uma conta só pode estar vinculada a apenas um cliente, pelo menos de acordo com a representação deste diagrama. Bom, ok, isso aqui é a notação ML. Nós já vimos como implementar especificamente a classe conta, como é que a gente implementa a classe cliente e nos resta saber agora como é que a gente implementa esse relacionamento aqui usando a linguagem Java. Para isso, eu vou abrir o Eclipse e a gente vai discutir um pouco como é que essa implementação pode ser feita. Deixa eu abrir aqui o Eclipse. Bom, estamos aqui com o Eclipse aberto. Previamente, eu criei as classes conta e as classes cliente. Para facilitar a nossa vida, eu coloquei o diagrama aqui embaixo das duas classes, apenas para que a gente consiga associar a notação ML com o que a gente está apresentando aqui em termos de código Java. Como vocês podem perceber, temos aqui os atributos da classe conta. Eu criei aqui um construtor que recebe esses atributos como parâmetro. Essa classe só tem um construtor, nesse caso esse daqui. Criei também os métodos creditar e debitar, além dos métodos get e set para cada um dos atributos, né? Na classe cliente, que possui esses 4 atributos, também criei aqui
no código Java esses atributos com o construtor, né? Apenas para dar uma dica para vocês, é possível no Eclipse a gente fazer uso de um gerador de código, né, nessa opção aqui, Source, botão direito, Source, e a gente pode vir aqui na opção Generate Getters and Setters. Tá? Então, ao clicar aqui, você vai ser levado para essa tela, em que a gente vai selecionar quais atributos a gente quer gerar os métodos get e set de forma automática. A gente pode selecionar todos, vou selecionar todos aqui para o caso da classe cliente, e vou pedir para ele gerar aqui os métodos get e set. Ele gerou aqui todos os métodos, ó. Get telefone, set telefone, get nome, set nome, etc. Tá? Apenas um atalho aí para vocês perceberem como é que essa geração pode ser feita de uma forma um pouco mais produtiva. Bom, voltando aqui para o exemplo, ok, a gente tem a classe conta, novamente a classe cliente. Como é que a gente implementa o relacionamento entre as classes, que seria justamente isso daqui? Ou seja, eu quero mostrar e apresentar para vocês, deixa eu abrir aqui o diagrama de novo, e bom, o nosso objetivo é justamente esse aqui, tentar implementar esse relacionamento que existe entre a classe conta e cliente. Vejam bem, essa é uma decisão de implementação que pode, e ela vai obviamente envolver a definição de atributos, ou na classe conta, ou na classe cliente, ou nas duas classes, a depender do tipo de relacionamento. Para esse relacionamento, que eu diria que é um relacionamento mais simples, ou seja, uma conta possui apenas um cliente, o mais fácil de ser feito aqui, e o mais indicado, pelo menos para esse contexto, é a gente definir um atributo na classe conta. Note que na linguagem, na notação ML, em momento algum aqui eu defini o atributo titular, que é o que a gente vai fazer lá no código Java. Por quê? Porque isso é uma decisão de implementação. A gente pode, eventualmente, quando a gente estiver vendo coleções e arrays, a gente pode definir atributos, inclusive, nas duas classes. Para esse exemplo, vamos focar numa definição um pouco mais simples. Como é que isso acontece? Porque como é que eu consigo definir um atributo titular na classe conta? Vejam bem, a partir do momento que a gente cria uma classe, que é o caso aqui da classe cliente, a gente acabou de definir um novo tipo na linguagem. Do mesmo jeito que existe o tipo string, o tipo int e diversos outros tipos pré-definidos na linguagem, ao definir uma classe nossa, essa classe passa a ser um novo tipo que eu posso fazer uso dele. Então, nesse caso, vai ser muito simples, porque eu já defini o tipo cliente, eu vou simplesmente chegar aqui na classe conta, vamos dar um zoom na classe conta aqui, e definir um novo atributo, o tipo cliente. É um atributo privado, o tipo dele é cliente, e o nome desse atributo vai ser titular. Ou seja, eu tenho um atributo chamado titular, que é do tipo cliente. E esse atributo está na classe conta. Eu posso, obviamente, gerar os métodos get e set para ele também. Poderia gerar aqui manualmente, mas eu vou gerar de forma automática, naquela opção que eu já comentei, Source, Generate, Get and Setters. Deixa eu tirar aqui o zoom para a gente conseguir visualizar. Aqui, ó. Vou gerar esses métodos. Ele só vai mostrar para mim o atributo que ainda não foi gerado, que no caso é o titular. Então eu vou ter um método aí, get titular, set titular, para setar o cliente da minha conta. Ok. Fiz também aqui uma classe, um programa, né? Até aqui a gente tem um relacionamento implementado, né? Porém, se eu vou abrir aqui um programa que já foi feito previamente, deixa eu salvar aqui a classe conta, salvei. Vou colocar esse programa aqui um pouquinho mais para baixo, para que a gente consiga visualizar os três, né? Eu já tinha feito um programa aqui,
que possui um método main. O nome dessa classe aqui foi main, com M maiúsculo. E eu basicamente criei uma classe, um objeto do tipo conta, chamado C, e pedi para imprimir os valores desse objeto conta, né? Então, só para a gente exemplificar, deixa eu executar aqui essa classe e a gente visualizar aqui no console. Tá? Basicamente, pedi para imprimir aí os atributos número e saldo. Deixa eu executar aqui novamente. Ele imprimiu número 1, 2, 3, saldo 50. Ok. E como é que eu crio, então, um objeto do tipo conta e digo que o titular da conta é um cliente pré-definido, um cliente José, por exemplo? Bom, a gente vai ter que fazer esse relacionamento ou passando esse cliente, objeto cliente, para o construtor da classe conta, ou usando o método setTitular. Eu vou mostrar aqui das duas formas. Vamos lá. Primeiro eu vou criar um objeto cliente, que eu vou chamar aqui de José, igual a new cliente. Eu vou usar o construtor da classe cliente que está aqui. Eu já defini previamente o construtor que recebe nome e e-mail. É uma forma de construir o cliente. Ou seja, eu vou passar aqui José, vou passar aqui o e-mail, josé@gmail.com, e esse objeto José, por enquanto, ele está sem o telefone e sem a idade. Esse construtor não recebe nem telefone nem idade. Imagine que é um sistema que a pessoa vai poder informar depois qual é o seu telefone, ela não precisa ter o telefone no momento da criação. Bom, eu posso fazer duas coisas aqui. Eu posso chegar aqui e chamar c.setTitular para informar quem é o titular da minha conta e passar José como sendo o titular da minha conta. Tá aqui. A gente pode, obviamente, navegar. Eu vou imprimir aqui também o objeto, colocar assim, titular, e pedir para imprimir c.getTitular.getNome. Eu posso navegar entre os objetos porque a minha classe conta possui um atributo titular que é do tipo cliente, e esse cliente, que é isso aqui vai me retornar um cliente. Note que o método getTitular me retorna um cliente. Então eu pego esse cliente e consigo acessar todos os métodos que ele possui. Nesse caso aqui, esse cliente possui um método getEmail, getNome, getIdade. Vou pedir para imprimir o nome desse cliente. Salvar aqui e vamos executar novamente esse código para que a gente consiga visualizar se funcionou. Titular, José. Essa é uma forma. E, como eu falei para vocês, uma conta possui um titular. Mas o mesmo cliente, ele pode possuir várias contas. Então, se eu quisesse criar uma conta número 2, aí, uma conta 2, né, eu vou copiar aqui essa conta, e seria aqui para baixo, uma conta C2, e tem o número 456, e o saldo dessa conta é 100. Né? E eu quisesse colocar José nessa conta, eu faria a mesma coisa. C2.setTitular, José. José vai estar associado às duas contas sem maiores problemas. Vou colocar isso aqui para baixo para ficar um código um pouco mais organizado. Né? Aqui tem a conta 1, aqui a conta 2 e o cliente José. Né? A gente pode, obviamente, imprimir novamente isso daqui para a conta 1 e para a conta 2. Vou mudar aqui para C2, número da conta C2, C2 e C2. Vamos rodar novamente isso aqui. A conta C2, coloquei aqui um S, C2, ela é uma conta que possui o número próprio, saldo próprio e o mesmo titular, José. A gente poderia, por exemplo, pegar o e-mail do José, também poderia.
Bom, uma outra forma de fazer essa mesma atribuição aqui é, ao invés de usar o método set, a gente poderia, se quisesse facilitar a nossa vida, criar um outro construtor. É uma nova forma de instanciar objetos daquela classe. E esse novo construtor passaria a receber como parâmetro o titular daquela conta. Então aqui, ó, deixa eu dar um zoom para facilitar nosso entendimento. Eu posso chegar aqui, diz.titular, recebe titular. Ao fazer isso, eu acabei de criar uma segunda forma alternativa para a criação de um objeto conta. Então, a partir desse momento, eu posso criar aqui uma conta C3, por exemplo. Vamos dar um zoom aqui. Uma conta C3, sem precisar chamar o método setTitular. Apenas fazendo isso aqui, C3. Essa conta C3, o número é 789, o saldo é 200 e o titular é José. Então, essa conta já vai ser criada com os atributos saldo, número e o titular. Vocês podem perceber aqui, eu vou imprimir novamente, usar essa mesma lógica aqui e imprimir o C3 com o saldo o número de C3, o saldo da conta C3 e, obviamente, o titular da conta C3. Vamos ver como é que vai ficar. Executar aqui novamente. Tá aí. O José, ele está nas três contas. As três contas, os três objetos conta. A conta C1, que é essa daqui. A C2, que é essa daqui. E a C3 possuem José como titular da conta. Ou seja, nós conseguimos implementar este relacionamento aqui, em que é possível um cliente possuir 0 ou várias contas. Nesse caso, o José possui 3 contas. Ele está associado a 3 contas. E a conta, ela está associada, possui apenas um único titular. É o que está aqui sendo informado nesse diagrama. Por que é importante entender esse diagrama? Porque se você não tiver essa noção dessa cardinalidade, você pode implementar de forma errada essa associação, esse relacionamento. Então é super importante ter essa visão, ok? Com isso a gente consegue agora não só representar entidades, ou seja, classes do meu sistema, mas também a gente já começa a implementar, entender o diagrama, a especificação do diagrama UML e a implementar em Java esse relacionamento, que consistiu basicamente em criar um atributo cliente. Bom, vamos voltar aqui para os slides, apenas para eu acrescentar mais alguns pontos que são importantes para este tópico. Bom, estamos de volta aí aos slides. Vimos como implementar isso em Java, acabei de mostrar aí no Eclipse. E apenas mais um outro ponto aqui é que ferramentas ou que ferramenta a gente pode utilizar para construir nossos próprios diagramas UML. Bom, eu selecionei aqui duas ferramentas, mas existem outras. Eu apenas coloquei aqui duas opções, porque existe uma ferramenta que ela é bem utilizada e é uma ferramenta desktop, ou seja, você vai baixar e instalar na sua máquina, que é o Astar. Ela tem uma versão que é gratuita para estudantes. Então você vai usar lá o seu e-mail da UFRPE e vai conseguir baixar uma licença e instalar o Astar sem muito problema. Tá? Uma outra ferramenta, que é o que eu estou utilizando e usei lá no próprio Eclipse, é a ferramenta Draw.io. Ela é uma ferramenta online onde você pode fazer uso de diversos outros tipos de diagramas, mas um deles seria o diagrama de classes. Aqui eu até estendi o diagrama, né? Tem a classe conta, cliente e endereço. Tá? A gente vai passar para vocês e aí deixar como exercício de fixação esse diagrama aqui, simples, né? Carro e proprietário,
o carro ele tem alguns métodos aqui e o proprietário tem alguns atributos, né? E na próxima aula, aula de demonstração, vocês vão ver e vai ter um vídeo apresentando como é que este exemplo desse diagrama do UML foi resolvido utilizando a linguagem Java. Como é que ele foi implementado. Tá bom? Por hoje é só. E este vídeo fica por aqui. Até a próxima.